Oi, hoje eu tô no Museu de Orsay, é um museu mais artístico e vou falar as coisas aleatórias que eu. Aqui tem mais uma estátua da Liberdade que eu mostrei no outro vídeo, uma no Museu de Artes e Métiers. Aqui tem uma no Museu de Orsay. Essa aqui é a original, essa aqui é uma versão pequena da que tem em Nova York. E na real o escultor dela, que se chama Barthold, ele queria que ela fosse exposta no Museu de Luxemburgo, que na época de 1900 era um museu de artistas vivos, artistas vivantes que eles chamam. E ela foi exposta, mas foi depois que da sua morte já. E agora no Museu de não no Museu do Luxemburgo, no Jardim de Luxemburgo tem mais uma réplica, mas essa aqui que é original da época do Barthold mesmo. Ela foi exposta lá no Jardim de Luxemburgo, mas daí eles transferiram em 2011, se não me engano, aqui para o Museu de Orsay. Ali tem essa parte super bonita que é do relógio, porque na real aqui o Museu de Orsay ele era uma estação de trem. Aqui em Paris tem várias estações de trem que são tipo muito classe, tipo essa aqui. Outro dia, quem sabe, eu filmo as estações. A Gare do Norte, nossa, é muito linda. Aqui eu mostro a escultura de um rapaz que se chama Tarcísio. Não é bem um rapaz, é um santo. E a história que está inscrita no túmulo de eu não lembro qual papa, dizia que na real era um menino e cristão, bem devoto, e ele carregava consigo sempre a Eucaristia ali na mão dele. E um dia ele passou por um grupo de outros rapazes que não eram cristãos e eles queriam roubar, queriam ver o que o cara tinha, e ele falou: não, não, vocês não vão ver. E ele foi morto apedrejado. E o Papa quis render essa homenagem a ele e contou toda a história no seu túmulo. E aqui foi esse Alexandre Falguier que fez essa escultura, e eu achei muito legal que essa escultura ela foi baseada, ele pegou a foto de um rapaz nu, e foi aí que ele baseou a escultura e depois ele vestiu a escultura. E ela é muito realista, tem todas as dobras, a expressão, parece que ele tá dormindo, sei lá. Tem uma escultura feita em bronze muito louca. Se você olhar a expressão das pessoas, é bem aterrorizante. Ela conta a história de um cara chamado Golino, que foi preso no inferno de Dante, no inferno. Ele e seus filhos estavam encarcerados lá e eles estavam morrendo de fome. E as crianças começaram a falar: ah, foi você que nos deu vida, você que nos tire, e se oferecendo tipo em sacrifício para serem comidos. E daí a cara de desespero ali do pai, com fome, saber o que fazer, e as crianças todas se oferecendo também com fome. Muito surreal. Aqui tem super legal uma maquete recortada da Ópera Garnier. Ela fica aqui pertinho, que na real esse Museu de Orsay é do lado do Louvre, logo do lado do Louvre tem essa ópera aqui. Ela é super chique. E aqui é um detalhe para quem viu a série. A Emily, né? Emily em Paris, ela tá nessas escadas aqui, ó, quando ela larga aquele cara chato lá pra assistir a obra. Enfim, olha só que linda essa maquete, ó, as cadezinhas ali. A abóbada, a gente pode ver de vários lugares de Paris essa abóbada. Olha só, ela foi encomendada no Segundo Império por Napoleão III, essa. Aqui eu tenho o quadro Nascimento de Vênus, de Alexandre Cabanel. Mas sai daí, mano. De Alexandre Cabanel. E
esse quadro eu vou falar dele um pouquinho, porque ele é importante, porque aqui eu tô numa parte de obras acadêmicas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tinha uma academia que dizia como é que você tinha que pintar, como é que tinha que ser os traços, como é que tinha que ser o nu mostrado. E essa obra ela foi super hiper exaltada pela academia, porque mostrava a pureza, e a Virgem nas ondas, e blá 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 blá. Bom, ela é muito bonita de fato, ela é muito linda, e na mesma época que essa obra foi hiper exaltada pela academia, a obra de Edouard Manet, não sei se tem aqui no Museu d'Orsay, depois eu vou ver, mas no Louvre eu sei que tem, a obra de Edouard Manet, ela estava sendo escrachada em paralelo, e nessa época, nesse contexto histórico em que essa obra estava sendo super valorizada, estava nascendo uma academia paralela, que era a Academia dos Rejeitados do Salão, porque eles expunham essas obras no salão, que eles eram rejeitados ou aprovados pela academia. E em paralelo eles estavam começando a criar uma academia dos rejeitados, digamos assim, na mesma época em que essa obra foi exposta. E um detalhe que eu esqueci ainda de comentar foi que, na real, essa época que eu falei que eles foram criando o Museu dos Refugiados, o Museu dos Rejeitados, para expor as obras rejeitadas pela academia, que o Manet foi rejeitado, no caso, foi aí que começou a surgir a arte moderna. Dessa mulher aleatória que se chama Madeleine, que eu achei engraçada a cara dela. Parece que ela falando, ai, tá vendo isso? Eu disse que não ia dar certo. Alexandre Dumas Filho. Esse cara devia ser gente boa. Tem toda uma sala de quadros históricos, de mitológicos, e como era ditado pela academia na época, eles são quadros muito grandes quando são de fatos históricos, coisas importantes assim. Aqui, por exemplo, tem esse quadro aqui, que mostra a invasão dos soldados romanos na cidade de Corinto, que resta só as mulheres como sobreviventes. Eles mataram, aqui a gente pode ver, aqui, eles mataram todos os homens quando eles entraram na cidade, alguns bebês até morreram também. Então as mulheres com os caras desesperadas e os soldados romanos entrando lá. Aqui é uma floresta que se chama Forêt de Fontainebleau. É bem pertinho de Paris, tem um monte de gente que sai daqui de Paris, vai pra lá só para ficar um pouco mais distante da cidade. E é uma pintura de Frederic Bazille. Estamos na sala dedicada a Manet. E é dessa obra aqui que eu vou falar, que ela foi super polêmica, porque ela foi a obra que foi super criticada na mesma época que a Nascimento de Vênus, que eu mostrei um pouco antes, foi exaltada. Por quê? Porque aqui ela mostra uma mulher normal, com um corpo normal, com a cara normal, nua. Ou seja, não é uma figura mitológica, não é uma figura religiosa, não é o que a academia aprovava, não, é uma mulher normal. E o pior é que ela estava recebendo presente, flores, o que dá a entender que é uma prostituta. E tem um gato preto aqui no canto também, que era uma homenagem a Baudelaire que Manet fez. Enfim, a academia xingou e escrachou, porque na real é uma mulher normal e que tá pelada e pura pornografia, entendeu? De polêmica. Aqui tem mais uma obra polêmica de Gustave Courbet, em que ele retratou, na época considerado super realista, um enterro na sua cidade natal. Ele usou até gente da família, usou umas 30 pessoas de modelo, de verdade da cidade dele. E aí, por isso que ela foi tão chocante.
Ó, pra você ver, né? Naquela época, como as pessoas se chocavam fácil, né? Então, assim, mas enfim. Por que ela foi chocante? Porque ele usou, tipo, gente normal, de diferentes classes sociais. Pintou, não foi nada idealista. Tipo aquela pintura mais acadêmica que eu mostrei antes da Vênus. Não, é gente normal, indo pro enterro, tá ligado? Com cara de triste, com o nariz grande, com as bochechas vermelhas, enfim, gente como a gente. Enfim. Outro fato que esse quadro foi super chocante foi porque ele foi pintado super grande, que na época, eu acho que já comentei, que as pinturas grandes dessas dimensões elas eram mais reservadas a fatos históricos, a fatos mitológicos, e aqui ele pintou um monte de galera normal, né? Pintou um monte de galera normal aqui, numa pintura gigantesca. Várias esculturas, a gente só conhece o Pensador, mas aqui tem várias esculturas, microesculturas de Rodin. Tudo de Rodin. Aqui tem mais uma escultura de Ugolino, o cara que estava lá pensando em comer os filhos. E dessa vez essa escultura ela é feita por Rodin. Eu gosto muito de obras históricas. Pareceu que a perna do cara mexeu uma hora. Enfim, eu gosto muito de obras históricas. Essa aqui é a Semana Sangrenta de Maximilien Lüsse. E, bom, basicamente o que ela retrata? O Maximilien Lüsse ele tinha, tipo, 13 anos quando ocorreu esses fatos que são retratados. Mas foi quando o Brasil perdeu o Brasil. Que Brasil? Foi quando a França perdeu a guerra franco-prussiana e a galera começou a ficar revoltosa em Paris. Eles criaram um movimento chamado de comunas, que eram pessoas contra o governo, protestavam contra o governo, reclamavam, queriam a separação entre igreja e Estado, queriam defender os direitos do trabalhador. É um movimento mais socialista. O que aconteceu aqui? O governo ele se exilou, ele foi se esconder em Versalhes, que eu vou para Versalhes também mostrar, e ele tacou de lá, ele reuniu os exércitos e tacou os exércitos em cima da galera dos comunas que estavam em Paris. E Maximilian, ele viu tudo quando ele tinha 13 anos, e uns 30 anos depois foi quando ele pintou isso aqui. E ele era um famoso anarquista. E tem também um monte de obra do Renoir, que foi um dos pintores, precursores do movimento impressionista. Isso tudo aqui é obra de Renoir. Do lado da sala de Renoir tem uma sala repleta de obras de Monet. Aqui essas super famosas ninfas azuis, eu não sei se é esse nome de tradução em português, não. Bom. E ela tá cheia, tem mais obra lá embaixo de Renoir, Monet, Sartre e tudo isso, e ninguém dá muita bola, mas aqui todo mundo tá aqui. É tudo Monet, tudo Monet. Ó, e todo mundo fica do lado das obras lá, das duas azulzinhas. As outras, ninguém dá bola. Mais uma pintura de Monet, que foi pro Salão dos Rejeitados. Aquele salão que foi para as pessoas que receberam duras críticas na academia. Merci. E porque foi pelos mesmos motivos que a outra que eu mostrei. Ali tá a moça, que não é uma. Opa lá, segundo. Aqui, essa moça que não é uma ninfa, não é uma deusa, não é nada. Tá pelada, não tem vergonha nenhuma de estar pelada
na frente de dois homens. Se não me engano, um é um cunhado de Manet e o outro uma cunhada, outro irmão, se não me engano. E ela ainda olha pro cara que tá pintando, olha só quanta ousadia. No contraste de cores, a galera da academia não gostou na época. Eles falaram que... Como é que eles falaram? Que era só tinta jogada num quadro. Enfim. E no fim fez sucesso na academia no Salão dos Recusados, Salão do Refugê. E começa a sessão dos pós-impressionistas com nada mais, nada menos que Van Gogh. Eu já vou mostrar cada uma das pinturas, porque agora pra ver Van Gogh também tá lotado. Uma das obras mais famosas de Van Gogh, que é o quarto de Van Gogh. E, bom, ele queria muito mostrar cores vivas em algo simples. E tem duas cópias desse quadro. A cópia que tem aqui no Museu d'Orsay é a menor. E alguns meses mais tarde, ele dessa obra, que ele enviou à irmã, essa obra na verdade, ele cometeu o suicídio. Ele era muito mentalmente estável. E bom, vai lá. Esse é um autorretrato de Van Gogh. Acredito que esse aqui seja o mais famoso de todos. Como foi essa visita ao Museu d'Orsay? Espero que vocês tenham curtido. Novamente, não sou nenhuma especialista, principalmente em arte, mas uma hobbyista que estuda mais ou menos as coisas antes de vir fazer. Então, à la prochaine!